Olá, boa Olá, noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai ouvir essa gravação, esse podcast. Hoje a gente está aqui com a Priscila. Quero te agradecer por participar do podcast Elas de Botina. É sempre um prazer receber as profissionais da área. E sinta-se à vontade, vai ser um bate-papo sobre sua carreira e apresente-se para o pessoal. obrigada, eu agradeço o convite e fico também muito lisonjeada de estar participando hoje aqui com você e com todos vocês, né? Eu sou a Priscila, sou da cidade de Uberaba. Atualmente eu não moro em Uberaba, moro em Belo Horizonte e sou mineira, né? Como se diz o meu sotaque aí, vocês vão perceber. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Ah, então você é mineira, né? Lá do interiorzinho de Minas. Então Sim. vamos começar pelo começo da carreira, né? Primeiro, como você foi parar na engenharia? O que é que te despertou de, não, vou fazer engenharia elétrica, esse curso que não é de muita gente normal, né, fazer. O que é que te despertou a vontade de fazer engenharia elétrica? A minha história é um pouco engraçada, que eu nunca imaginava fazer engenharia elétrica, né? E eu me apaixonei pela elétrica num curso de automação, que também não passava na minha cabeça fazer. Há 9 anos atrás, né, 9 para 10 anos atrás, eu fui no Senai, né, procurando um curso de corte e costura. Na época, eu tinha me divorciado do meu primeiro casamento, estava buscando me identificar, né, no mercado, fazer algum curso assim para me trabalhar por conta própria. E fui no Senai buscando um curso de corte e costura, porque minha mãe tinha uma máquina de costurar. E aí, lá no Senai, eu cheguei lá, me deparei, né, com uma situação que não tinha mais vaga, não tinha como. Deixa eu só fechar a porta aqui, que meu cachorrinho tá latindo. Gente, tem uns Desculpa, cachorros em gente. casa, então entendam. E chegando no Senai, eu me deparei que a situação não tinha como fazer o curso, porque já tinha fechado as vagas. E ela falou para mim, né, a diretora falou para mim, Priscila, temos uma vaga no curso de automação, inclusive a minha irmã fazia, meu irmão era técnico em mecânica, estava fazendo mecânica também. E o meu outro irmão também fazia elétrica, ele é curso de eletricista, né? E a minha irmã fazia curso de automação. E aí ela falou, temos uma vaga feminina, que é o mesmo curso que a sua irmã faz, e por que você não se inscreve, né, e faz esse curso? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero corte e costura, né? E sentei assim, comecei a chorar. Aí ela falou assim para mim, olha, às vezes a gente quer lutar contra uma coisa, às vezes, que Deus traz, a vida traz para a Olha, gente, e às vezes você deve abraçar essas oportunidades. E eu tenho uma novidade, você não vai precisar pagar, porque o curso na época eu ia pagar R$ 400, né? E na época o salário mínimo acho que era 500 e pouco. Era bem uhum. caro o curso. E aí ela falou, você não vai pagar nada se você fizer uma prova, você for bem nessa prova, né? E aí você entra no curso, você vai ganhar a bolsa. Aí eu falei assim, vou tentar então. E fiz a prova, mas fiz assim, sabe, daquele jeito, né? Sem nenhuma pretensão. Então tá, se tiver que ser, vai ser. Ela me ligou no mesmo dia, falou, Priscila, você já começa amanhã nas aulas, pode vir. Olha, E comecei no curso de automação. E assim, para não estender muito, né, lá no curso de automação, comecei a fazer muita coisa de elétrica, porque o curso em si, ele envolve muita parte elétrica, né, muita prática, e a gente faz instalação, projeto, né, e o Senai tem muito disso. Ai, nem sabia se eu poderia falar o nome da instituição. não, pode, tranquilo. É bom que a gente faz propaganda, ó. Quem está procurando curso, vai no Senai. E ali, menina, eu me apaixonei pelo mundo da elétrica, Ai, que sabe? Aquela legal. coisa que fluía, né? Eu ia fazer ali uma resolução de um circuito, alguma coisa assim, eu fazia numa facilidade que me destacava, né? E a minha turma eu era a única mulher. E ali eu falei, cara, eu vou fazer curso de engenharia, né? Por que não, né? E aí eu me inscrevi também, né? Fiz o Enem, na época eu não tinha condição de pagar a faculdade, aí tentei o ProUni, já fazia mais de 4 anos que eu tinha terminado o ensino médio, então eu estava bem despreparada, mas estudei e eu consegui a bolsa, né? Consegui Oh, que legal. para fazer o FIES, o ProUni,
E aí foi quando eu iniciei a faculdade de elétrica, né? E aí, desde então, minha vida não parou mais. Sempre foi voltada para a carreira, né? Para tudo ali que eu fazia, toda decisão que eu tomava era voltada para a carreira. Ai, que bom. E a gente sabe que o curso de, assim, o curso, eu sei porque eu passei perrengue na graduação, né, para conseguir me formar. Eu não sei se você chegou a passar algum perrengue, como foi na sua época da graduação, se o curso de elétrica também tirou seu sono algumas vezes. Muitas vezes. E até engraçado, né? Eu formei em automação industrial e uma disciplina que eu peguei, assim, que eu cheguei a reprovar, e na época eu chorei muito, porque a bolsa você perde, né? Se você tirar a nota abaixo Nossa, dos 75%, você perde a bolsa. Só que aí eu consegui negociar com a faculdade para pagar o curso extra, né? A parte para eu fazer no sábado, para eu conseguir formar no mesmo semestre aquela disciplina, para não cair e eu não perder a bolsa, sabe? E aí, nossa, foi uma das maiores dificuldades minha ali, né, naquele momento, porque eu trabalhava, né, eu tinha terminado já o curso de automação, mas eu trabalhava durante o dia, à noite ia para a faculdade, né, já ia direto do serviço para a faculdade. Às vezes não dava tempo de comer, ia com fome, né, ficava até ali na hora do intervalo para comer alguma coisa. E aí eu peguei, nossa, peguei dependência mesmo na disciplina de automação. E para mim aquilo era um absurdo, porque eu era formada em automação e como se diz, é aquilo, você deixa, você acha, eu sei isso, né? Eu sei isso, não vou dar muita uhum. importância. E não pode ser assim, né? A gente tem, é diferente, cada situação, cada professor, e cada momento da vida da gente é diferente, nunca vai ser igual, né? Isso foi uma lição aprendida também, sabe? Não subestimar, né? As situações, as pessoas, né? As coisas, né? E É, aí eu tive que fazer ali a disciplina no sábado, tive que estudar mais, porque eu tinha que entregar as matérias, né? Estudar para as provas, os trabalhos da semana e ter que trabalhar também era bem puxado. Tinha dias que é, dava vontade de desanimar, sabe? imagino. A Ju falou no episódio dela, né, que ela também teve que trabalhar durante a graduação, que é realmente muito puxada. Eu, graças a Deus, eu me sinto privilegiada porque na época da graduação eu só estudei, né? Minha mãe batalhou muito para conseguir que eu pudesse só estudar na graduação, porque o curso de elétrica não é fácil. Então, eu admiro muito quem consegue fazer o curso de elétrica e trabalhar, porque é pesado, muito, Uma, muito, muito pesado. exato. Uma coisa também, na minha turma também tinha bastante homens, acho que tinha quatro ou cinco meninas, né? Mulheres. E aí, conforme vai passando os períodos, né? Vai se distanciando, vai mesclando ali a turma, né? Mas eu lembro que eu também me sentia um pouco, às vezes, tinha uns grupinhos já de homens, né? E às vezes eu ficava um pouco de fora, porque às vezes os caras já trabalhavam junto, às vezes em algum lugar, já se conheciam, né, de um outro local, e eu ficava um pouco mais isolada, mas isso não foi uma dificuldade, porque eu comecei sabe, a querer, a buscar me entrosar ali, sabe? Às vezes eu levava alguma, como se diz, alguma patada, alguma coisa, eu ignorava, falava, não vou levar isso pro coração, não adianta, né? E acaba que isso foi, sabe, me trazendo alegria, experiência, né? Saber como lidar ali com as pessoas, com as situações, me ajudou muito. E, e a gente sabe que um processo bem difícil para a gente é essa transição para terminei a faculdade agora, né? Como é que vai ser minha carreira? Como é que vai ser aí agora? Estou órfã da faculdade. Para você, como é que foi esse comecinho de carreira e o pós? Me formei, estou com um diploma na mão, virei engenheira, e agora? Para onde eu vou, né? Tem uma cobrança, né, muito grande, É, né, em cima é da gente, enorme. quando forma, principalmente a família, é uma expectativa muito grande que as pessoas têm. Mas uma coisa que eu fiz, assim, que deu super certo comigo, né, e que muitas vezes muitas pessoas não entendiam. Quando eu formei técnica, eu trabalhava de estagiária, né,
mesmo ganhando menos. Teve estágio que eu fiz que eu não ganhava nada, trabalhava ali 4, 5 horas por dia, sem ganhar um centavo da empresa. E, inclusive, teve empresa que eu trabalhei que chegou a falir, ela não me pagou, eu já ganhava meio salário, não me pagou, e aí ainda assim eu ia, né? Eu ia para aprender, sabe? Eu queria aprender, eu queria pegar a experiência. Então, teve momentos assim que eu tive que realmente fazer sacrifício de cortar todos os gastos, né? Porque eu já morava sozinha e então eu tinha que, como se diz, eu não podia gastar com festa, com nada, eu tinha que guardar o pouquinho que eu ganhava para pagar aluguel, né? Para comprar comida. Então não era fácil, né? Teve um momento que eu saí de um emprego, né? Trabalhei numa construtora, por exemplo, que eu era auxiliar administrativo, eu saí de um cargo, né, como auxiliar para trabalhar de estagiária numa empresa de energia, que foi a primeira empresa que eu trabalhei no ramo de energia, né? Como estagiária, e todo mundo assim, ganhando um salário metade do que eu ganhava. Nossa, mas você é doido, você vai para lá, você vai ganhar metade do seu salário, ser estagiário. Eu, não, mas vale a pena. Eu vou voltar atrás para me dar um passo na frente, né? Eu já pensava no Exatamente. futuro. Muitas vezes a gente forma, eu vejo assim outras colegas, né, que não quiseram ter esse sacrifício, assim, queria só formar, fazer faculdade, não quis nem fazer um curso técnico, né? E eu vejo que elas sim, sentem essa diferença hoje, né? Uma falta disso hoje, né? Da Vale bagagem da experiência, né? Exato, vale muito a pena às vezes você falar, ah, nossa, vou perder isso aqui, mas eu vou ganhar lá na frente, né? É o que eu pensava. Exatamente. Vou ser estagiária hoje, mas eu sei que amanhã eu vou ser uma técnica, vou ser uma engenheira, né? E foi assim que aconteceu, porque logo em seguida fui reconhecida como técnica, né? Tive Aqui. um registro como técnica e depois virei eletricista, né? Depois técnica eletricista e fui subindo, né? Aos pouquinhos, depois analista. Aí entrei numa empresa, olha que engraçado, eu entrei numa empresa no processo seletivo para ser estagiária. E havia uma vaga de supervisora em aberto na época, uma vaga de supervisora de qualidade. E aí, na época, o coordenador dessa empresa, né, que era o meu líder lá, falou assim para mim: olha, eu vou te dar uma oportunidade de você mostrar seu trabalho. Então, você vem, né, como estagiária, e aí, às vezes, se você mostrar, né, que é capaz, às vezes você pode até assumir essa vaga, né? E aí eu fui, menina, com a cara e coragem, aceitei o desafio e fui para trabalhar. Eu já era técnica, larguei tudo que eu tinha para falar, não, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz, né? E fui ali, comecei a ajudar em todos os setores da empresa. Ele gostou muito do meu trabalho, fui registrada como supervisora de qualidade ali Olha que e legal. gerenciava uma equipe aí, tanto de vendedores, instaladores, engenharia, né? E foi muito bom, eu cresci demais nessa empresa, sabe? E agradeço muito a oportunidade na época que eles me deram. Porque isso foi muito bom para mim, mas imagina se eu não tivesse aceitado, né, o Era, desafio, exatamente. como estagiária e, né, posteriormente ser reconhecida como supervisora, né? Mas valeu a pena. Muito bom. Eu sempre falo para o pessoal que está começando a carreira para sempre priorizar primeiro construir a bagagem de experiência, né? Prioriza isso, porque no futuro você vai colher muito fruto por causa disso. Porque muita gente, às vezes, quer terminar a faculdade e ser diretor de uma empresa, né? E esquece da importância dos degraus. E principalmente até para a gente como profissional, porque você aprende com isso, aprende muito. E você futuramente colhe muito mais frutos com isso, né? Você começando lá, dando cada passo degrau na carreira e aprende a valorizar principalmente cada etapa, né? E crescer cada vez mais. E então você já começou, na verdade, você não teve esse pós-faculdade, né? Você já estava no meio do caminho trabalhando e entrando na área. Então, você, depois que se virou engenheira, né? Depois que se formou, já estava trabalhando na área. E Já como foi esse comecinho assim de trabalho na sua carreira? Você teve alguma dificuldade? Ou você, como você falou, você meteu as caras e foi indo? Ou Sim, mas eu tive muita dificuldade. Tanto que quando eu formei, né, técnica, na primeira formação técnica, eu fui procurar emprego, né?
eu tinha terminado alguns estágios, eu queria trabalhar como técnica, né? E não como administrativa, igual eu já tinha experiência como auxiliar administrativa, né? Eu não queria, eu queria na área, né? E aí, uma das empresas que eu fui visitar, né, tinha uma vaga em aberto para técnico de automação e ele não exigia experiência, né? Eu falei, nossa, é a minha vaga, né? E vou lá. Era uma empresa de automação até hoje, tem essa empresa ainda lá em Uberaba. E aí, cheguei lá toda feliz, né? Entreguei meu currículo. E ele achou, assim, bem ousado, né, da minha parte, ter levado o currículo lá e pedido, né, para participar do processo seletivo e tal, e falou que ia conversar comigo, o dono da empresa. E aí, quando a gente foi fazer a entrevista, né, ele fez uma avaliação comigo, mandou eu responder o questionário e tal, e falou que outras pessoas também tinham feito. E aí eu fui, fiz o processo e fui umas 2 vezes, né, lá na empresa. Aí, no segundo momento que eu fui, ele já me abordou, né, falando que não iria me contratar. Aí eu questionei, né, inclusive ele falou que eu tinha sido uma das melhores candidatas, né, mas que ele não iria me contratar e que ele ia ser muito sincero comigo e que para ele contratar uma mulher, né, era muito gasto que ele teria que ter nas viagens, porque quando fosse montar os painéis, né, comissionar os painéis nas usinas, ele teria um gasto maior com hotel, porque quando é tudo homem, ele coloca tudo junto no mesmo quarto. E mulher, ele teria que pagar a parte, né? Aí, na hora, eu falei para ele, mas e o prejuízo que você vai ter com uma mão de obra desqualificada? Porque você está tendo a oportunidade de conhecer uma pessoa aqui que tem garra, né? Que tem mão de obra qualificada. E aí você vai ter muito mais prejuízo com pessoas que não vão estar tão, assim, envolvidas, né? Dando ali o seu melhor, porque para mim, que sou mulher e eu sei a dificuldade que tem, eu vou me dedicar ao máximo, né? E aí, menina, na hora, assim, ele até assustou com a minha resposta, né? Ficou sem saber, assim, o que me responder. E aí eu saí de lá, assim, super triste, sabe? E ele falou, não, e realmente é uma decisão, nós aqui interna, nós não contratamos mulher para esse cargo, mas se você quiser, a gente tem uma vaga no escritório para você trabalhar como secretária e no atendimento, né? Nossa, aquilo para mim foi uma humilhação, porque eu já tinha trabalhado em empresas concorrentes dele como estagiária, fui muito bem na prova, né? Cheguei a mostrar para ele lá um processo de automação, né? E aí, mesmo assim, não adiantou nada, né? Ele já estava com a ideia formada, assim, não queria uma mulher na equipe ali de automação, né? Como se diz, aquele preconceito, né? Que a mulher teria que ficar somente como secretária ou atendente, né? E aí passou, né? Passou o tempo, eu fui para uma outra empresa. Cheguei nessa outra empresa, fui trabalhar de estagiária. Quando eu cheguei lá, dava o meu melhor, sabe? Eles contrataram outro moço, né, para me treinar. Treinei esse moço 3 meses. Quando os 3 meses eles chegaram em mim para me dispensar. Não, nós vamos dispensar com mesmo argumento, você acredita? Que a gente está tendo muito custo com viagens e aí a gente não pode ter esse custo com você. E na época eles tinham me dado a promessa que iria me registrar, né? Eu entrei como estagiária por 3 meses, terminaria o estágio, eles me contratariam. É que eles fizeram, eles contrataram outro moço que fazia curso comigo na época, já tinha formado também. Eu dei o treinamento para ele. Quando eu terminei o treinamento, eles contrataram ele e me dispensaram. Nossa, menina! E essa empresa, inclusive, ela faliu, sabe? Depois que eu saí, passou um tempo, fiquei sabendo que ela faliu. Mas é uma das coisas, assim, que veio para, como se diz, a gente tem que passar por aquilo, né? Sabe? E principalmente não desistir de uma coisa que a gente gosta, né? Porque Exatamente. não é nosso, infelizmente é o que acontece no mercado de trabalho com a mulher que escolhe trabalhar nessas áreas. Isso é muito, muito, muito triste de acontecer isso, porque ainda temos poucas mulheres, e as poucas que tem que persistir para não acontecer isso, de você não dar oportunidade para a mulher porque acha que é mais custo, porque você vai ter que alugar
o quarto só para essa mulher, ou até um banheiro para exclusivo para essa mulher, que até eu já fui muito em subestação, indústria, que só existia um banheiro feminino a não sei quantos, quase 1 quilômetro de distância da área que eu estava trabalhando. É muito, muito, muito difícil mesmo, mas a gente não tem que desistir de uma coisa que a gente Não pode gosta, porque desistir. a sociedade não Exatamente. está preparada para receber essa mulher, né? Porque, no fim das contas, quem perde é essa empresa, de contratar um profissional qualificado pelo fato de ser mulher, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando eu formei, né, na engenharia, eu já trabalhava como supervisora de qualidade, que é nesse outro caso que eu contei, né? E aí veio surgindo outras oportunidades, inclusive como um cargo abaixo, que foi de analista, mas era uma empresa muito maior do que a que eu trabalhava, né? A empresa que eu trabalhava tinha na faixa de 40 e 50 funcionários, né, como supervisora. Mas surgiu uma oportunidade para ser engenheira, né? Eles até me ofertaram a ser analista, não, na verdade era como projetista, né? E dali eu poderia, como se diz, subir, né, na carreira até ser engenheira, né? E aí eu vi uma oportunidade novamente, aí todo mundo, né, até da minha família me criticou, nossa, mas você vai mudar de cidade, você vai largar um cargo de gestão para voltar atrás, né? Você nem não vai ser supervisor e tal. Eu falei, gente, isso é só um cargo. O que eu vou ter de conhecimento, de Exatamente. experiência, ninguém vai me tirar. Porque uma coisa que eu tenho comigo é que conhecimento ninguém te toma. Você perde carro, você perde casa, você perde dinheiro, você pode perder, né, até os entes queridos, qualquer coisa você perde, mas conhecimento, como se diz, só o mal de Alzheimer que vai te tirar ele, né? Mas Se não ninguém é seu, né? aprendeu, você aprendeu, soube fazer aquilo ali, ninguém mais vai, para sempre você carrega aquele conhecimento, né? E era o que eu buscava, então fui para uma outra cidade trabalhar como projetista, mas uma empresa muito boa, muito grande, no ramo solar também, e ali eu comecei a crescer, sabe? A pegar mais experiência, experiência de campo. Ah, que Depois, legal. depois E o campo é onde a gente aprende de verdade, né? O muito, campo é fantástico. vale muito a pena, viu? E assim, voltando um pouquinho atrás, quando eu fui estagiária também, tive a oportunidade de trabalhar de estagiária numa empresa de automação, que ela me levou também para o campo, né? Sem poder, porque estagiária não podia ir, né, para o campo, mas me levava, sabe, para hidrelétrica. Hoje eu trabalho mais com solar, com as renováveis, mas me levou para conhecer assim, a parte de hidrelétrica, eu gostava muito também, sabe? Um mundo totalmente diferente do que você vive no escritório, né? Ali só no Uhum. AutoCAD, projeto. Quando você vai para o campo e vê ali, monta, né? Põe a mão na massa, traz muito conhecimento, muita segurança. E quanto mais você souber, mais você se sente seguro em executar o que você já faz. Exatamente, com certeza. E o que é que você considera assim que foi o maior desafio da sua carreira? Esse aqui foi grande, ou mais desafiador, né? Assim, O ou mais vários. Eu desafiador imagino que possa ter tido vários. para mim foi vir para Belo Horizonte, né? Que é 9 horas de viagem da minha cidade Nossa. e é muito longe da minha família. E assim, eu já estava, né, com meu esposo, né, atual, com meu noivo, eu já estava noivo, assim, morando junto, né? E aí eu tive que escolher, ou eu vinha, né, e aquela indecisão, né, deixar ele tomar a decisão se ele me acompanhava ou não, né? Porque era um cargo de engenheira, né? Foi o meu primeiro registro como engenheira eletricista pleno, né? Eu já fui engenheira júnior, né? Tive outros registros, né? Projetista, tudo mais, técnico. Mas como engenheira pleno, né? Falar, não, agora é um cargo mesmo, estou sendo reconhecida, né? Pelo que eu formei. Então, assim, meu coração na época sentia muita alegria, aquele desespero, aquela vontade de vir, sabe? Aquela, né? E ao mesmo tempo aquele medo, aquela insegurança, nossa, eu vou ficar longe da família, né, dos amigos. Mas igual eu mencionei, né, atrás, voltando um pouco atrás, nessas outras empresas que eu trabalhei, então eu já viajava, né, já visitava a usina, já ficava longe, então eu já estava mais acostumada.
E quando eu saí, né, desse cargo que eu trabalhava como supervisora e fui para outra empresa em Ribeirão Preto, morei em Ribeirão Preto, eu fiquei longe já da família, então acabou me deixando assim mais acostumada a ficar um pouco longe, né? Eu sou uma pessoa muito família, sabe? Gosto de estar perto da família. E eu acho que é uma coisa também, sabe? De que a pessoa assim, às vezes tem medo de viajar, medo de sair, enfrenta esse medo e vai com medo mesmo, entendeu? Tudo passa. É tudo questão de costume, né? Passou um mês ali, você já acostumou, sabe? Então tem que ter coragem mesmo e pôr a cara a tapa e vai, né? Só vai. Só Porque se você vai. tiver com medo, o medo sempre vai te segurar onde você está, né? Você nunca vai evoluir. Então, É. eu sempre tive isso comigo, sabe? Não, vamos ter coragem, vamos com medo mesmo, vamos, eu vou conseguir, eu sou capaz, né? E esse foi um dos É. momentos assim mais desafiador para mim, né? Pela questão da distância, sabe? Ter que morar 9 horas de distância da família longe, né? Vim sozinha, né? No primeiro momento, morei quase 6 meses sozinha em Belo Horizonte. E aí depois o meu noivo veio, né, para morar comigo aqui. E estamos aí, construindo, estamos seguindo, né? Com muitos Muito. desafios, né? Viagens, eu viajo muito. Não é uma profissão fácil, né? A gente sabe, você sabe. Uhum. Principalmente a gente que trabalha assim com potência, né? Eu trabalho na área de energia. Então, às vezes precisa, numa emergência, viajar para a usina, você vai, né? Viaja aí para todo o Brasil, né? Então, tem que estar sempre preparado, né? E do seu trabalho, eu sei que você trabalha nessa área de automação, usina, mas o que é que você quer que brilhe seu olho, assim, de dizer, isso aqui, quando eu faço, eu amo fazer, tipo assim, Hoje eu não trabalho mais na parte de automação, trabalho mais com Uhum. elétrica mesmo, né? Projetos elétricos, né? O que eu gosto mesmo é ver uma usina funcionando, sabe? Quando você Ai, né? Quando começa a testar, é maravilhoso, nossa, é quando muito bom. teste de comissionamento, quando você está lá acompanhando assim, desde o início o projeto, né, a instalação, né, a conexão ali dos inversores, os geradores, os transformadores, né? Quando você vai na subestação, que você liga e vê aquele ronco assim do Nossa, transformador, é parece muito bom. que acelera, né? É muito bom, é muito bom. Acho que é um Para dos mim melhores. também é a parte, minha parte preferida, quando começa a testar comissionamento que vê que saiu do papel, né? Que Aí do realmente papel e vai dar certo. Para mim, e nossa, e depois, quando é um projeto que você participou ali, que você do desenvolveu, começo, nossa, é nossa, muito gostoso, é muito é bom, muito muito bom, gratificante. muito bom. Quando tem também, assim, às vezes situações de ter algum problema para resolver, sabe? Ninguém às vezes sabe resolver, você vai lá assim, como se diz, mexe ali, né? Mexe E dali, daqui resolveu. e resolve. Nossa, é muito bom, É né? E muito todo bom. mundo, ai, né? Ela é muito foda, né? Tipo isso, né? Uhum. É muito bom. E para mim é a parte que me fez se apaixonar pela parte de construção de obra, porque é gratificante demais. Você vê um projeto que você começou ali desde o comecinho, passou, porque condicionamento não é fácil. A gente Não, sempre vive, não é fácil. Às vezes é em 24 horas, é teste em cima de teste, perrengue, mas no fim, quando dá tudo certo, você diz, e olha que eu engraçado, realmente gosto da minha área. hoje eu trabalho no ramo de energia solar, né? E o meu primeiro projeto na faculdade, que a gente tinha um projeto todo ano que tinha que apresentar na feira de talentos da faculdade. E o meu primeiro projeto foi uma usina fotovoltaica. Eu peguei, Olha que legal. inclusive consegui patrocínio, né, de 2 empresas na época. Ganhei uma placa solar para poder mostrar e montei um projeto off-grid, sabe, com baterias. Uhum. E aí foi o meu primeiro projeto. E engraçado que hoje eu trabalho no ramo, né, de fotovoltaica, né? Nossa, é Bom. muito bom, viu? E uma lição aprendida, assim, que você teve na sua carreira, dizer, essa lição acho que merece compartilhar. Você acha que é importante compartilhar? Ai, quando a gente está muito cansado, né, que você quer desistir, você descansar, sabe?
realmente faz uma diferença muito grande, porque quando você está muito cansado, sobrecarregado, com muita demanda, muita tarefa, né? Trabalho para fazer, para entregar, às vezes é endividado, né? E às vezes está muito cansado, a sua mente está muito exausta e você não consegue pensar direito, sabe? Então vale muito a pena separar, respirar e descansar, desligar de tudo, tudo ali por um momento, desligar mesmo, deixar tudo e falar, não, peraí, vou descansar. E aquilo ali, isso aconteceu comigo, né? Quando eu peguei dependência na disciplina, né, da faculdade de automação, por causa de meio ponto. A gente fala meio ponto, mas não é só isso, né? Tem outras coisas ali também, né? Mas eu estava muito exausta, sabe? Do trabalho, de tudo. E estava muito cansada. E aí eu falei, eu vou descansar. E tirei uma semana, assim, larguei tudo ali da faculdade, trabalho, tudo. Falei, não vou mexer com nada, né? Cheguei até a conversar com o meu chefe na época, meu líder na época, para folgar no trabalho. E fiquei uma semana de folga. Isso valeu muito a pena para mim, sabe? E eu percebi que me trouxe muita paz e eu pude centrar ali e falar, não, eu vou continuar, porque eu queria desistir. Falei, vou perder a bolsa mesmo, não vou ter condição de pagar a faculdade, eu estou endividada, tem muita conta para pagar. E na época coincidiu que eu tinha começado a pagar o apartamento, eu comprei, que eu tinha comprado um apartamento, né? E aí eu pagava a parcela do apartamento, tinha outras continhas ali, meu salário ia embora, eu não via, né, o meu salário. E aí um detalhe, né, eu comecei, inclusive, a fazer unha, vender pão de queijo congelada, fazer unha das minhas vizinhas, da minha família, para ganhar uns trocados, porque senão eu não conseguia nem passar, sabe, os dias ali com dinheiro. E uma lição que eu vi que valeu a pena é isso, sabe? Quando você estiver muito cansado, não desista, não desista. Porque se eu desistisse, eu não estaria aqui hoje contando essa história para você. Então eu aprendi que eu tinha que descansar, tirar um momento para mim. E eu descansei. Quando eu voltei mais, sabe, focada. Falei, não, vou tirar esse tempo. Me organizei, tá? Tirei um dia, organizei minha agenda. O que eu ia fazer, como que eu ia fazer, né, para conseguir aquilo ali. Todo dia um pouquinho, eu ia estudar uma parte para poder entregar, sabe? E comecei ali com calma, no meu tempo. Que eu via muita gente muito inteligente na sala, né? Os caras às vezes já trabalhavam há muito tempo no ramo. E a faculdade, ela é diferente, né, do curso técnico. É bem mais, assim, avançado, né? A O exigência é bem cálculo maior. é muito maior, né? Uma disciplina também que eu peguei, que é eletromagnetismo também. Nossa, loucura, doideira. Nossa, eu quase fiquei por ela também. Mas graças a Deus eu consegui. Foi por um triz ali, sabe? E como eu tinha ficado muito tempo sem estudar, né? Eu tinha começado, quando eu fiz o curso técnico, eu tinha 4 anos que eu tinha terminado o ensino médio, né? E na Nossa. época foi quando eu terminei o ensino médio, eu casei e fui embora da minha cidade. Então eu parei de estudar. Então foi muito difícil para mim, como se diz, engrenar, né? Pegar ali a Não, engrenagem. e não adianta, a pessoa esquece. Depois de muito tempo, eu fui inventar de fazer mestrado 10 anos depois de formada. Quem disse que eu lembrava alguma coisa de cálculo 1, integral triplo? Nada. Tive que ralar para relembrar tudo, não adianta. Meter a cara para estudar para relembrar. Imagino, imagino. E lá, assim, você encontrava, às vezes, aqueles moleque, né? Aqueles meninos que acabou de sair da escola. Exato, tá tudo fresco ainda na cabeça. Nossa, aí eu tinha muita dificuldade no início, sabe? Então, eu tive que ficar mesmo altas horas. Às vezes, eu tinha que trabalhar cedo no outro dia. Eu passava a madrugada estudando, tomava uma água com pó de guaraná para ficar acordada e ia trabalhar. E às vezes no mesmo dia, no outro dia, tinha provas, sabe? Aí tomava café, né? Aquela coisa, sabe? Já ia, como se dizia, fazer a prova com o olho até vermelho, tão cansado, né? E eu não sei como a gente conseguia, sabe? Conseguia fazer a prova e passar. Mas não era fácil, viu? Não era fácil. Nossa, chorei muito na época, na faculdade, muita coisa. Eu xingava, assim, mentalmente meus professores.
Eu olhava, eu te odeio, né? Hoje são todos colegas, eu amo eles, né? Assim, eu agradeço, sou muito grata, mas mentalmente eu, ai, nossa, né? Que horror, que ódio, né? Era Nossa, desse dá jeito. mesmo. Você mata, se mata, mata, mata de estudar quando vem um 3, um 4, um 2. Meu Deus, por quê? Por quê? É. E se você pudesse voltar no passado, voltei no passado, encontrei a Priscila do começo de carreira ou da época da graduação, o que é que você diria para ela? Nossa, ela não ter medo, que eu tinha muito medo na época, né? Eu falaria, não tenha medo, você vai conseguir. Enfrenta esse medo, que não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Né? Vai com confiança, com tranquilidade, não seja tão afoita, tão acelerada. Né? Muitas vezes, muitos momentos da minha vida eu era muito acelerada, queria as coisas para ontem. Né? Hoje eu sou um pouco menos, aprendi a controlar essa aceleração. Mas vale muito a pena, viu? Vale muito a pena não desistir, né? A gente não pode desistir dos nossos sonhos. E engraçado que eu sabia que eu seria engenheira. Quando eu comecei o curso, eu falava para minha mãe, mãe, eu vou ser engenheira. No primeiro dia de aula, o professor falou assim para a turma, olha, todos que estão aqui, vocês estão achando que vocês vão ser engenheiro, mas que vocês podem ser que é um gestor, um gerente e tal, coordenador, mas engenheiro, tirem da cabeça de vocês, vocês não serão engenheiros, a não ser que alguém aqui abre uma empresa, seja engenheiro da própria empresa. Desse jeito, sabe? Olha. Aí eu virei e falei para ele assim, ó, professor, eu vou ser engenheira. Eu vou ser engenheira. Aí todo mundo riu, sabe? Todo mundo na sala riu. E aquilo ali, menina, foi uma, como diz minha mãe, foi uma profecia, né? Que eu preguei para minha vida, né? E foi mesmo, né? E hoje, graças a Deus, eu trabalho como engenheira e eu sou muito grata a Deus e à vida por essa oportunidade, sabe? De estar trabalhando na área e no que eu gosto de fazer, né? Esse é o principal, né? A gente poder trabalhar com o que a gente gosta de fazer. Isso é o mais incrível. A gente está começando a chegar o encerramento do podcast. Queria te agradecer mais uma vez e queria que você deixasse uma mensagem especial, né? Para as meninas, mulheres que estão nos ouvindo, que vão ouvir esse podcast, que tem muita vontade também um dia ser engenheira, trabalhar na área, trabalhar com o que você trabalha, deixar uma mensagem para elas. Meninas, não desistam, sabe? Seja fiel aos seus sonhos, às suas metas, aos seus objetivos. Agora pode estar muito difícil, mas assim, vai ter momentos que vai melhorar, igual, como se diz, é como as batidas do coração, né? Entre altos e baixos, né? Ela vai, a vida é assim, ela vai lá em cima, ela vai lá embaixo, um dia você está lá em cima, um dia você está lá embaixo, então não desista, sabe? Siga seus sonhos, seus objetivos, com fé em Deus, né? Com alegria no coração, né? E assim, quando você encontrar uma dificuldade, você receber um não, vai ser o não de muitos nãos que você vai receber, mas vai ter muitos sims que vai vir para a sua vida também. E assim, a gente é movido por energia, o universo é energia. Então, começa a ter pensamentos positivos sempre, sempre pensamentos positivos, sempre pensando que vai dar certo, sabe? Muitos momentos na vida da gente vêm para deixar a gente triste, para abater a gente, desanimar a gente, mas pensa positivo, que vai dar certo, sabe? Acredita que vai dar certo. A fé faz a gente, como se diz, acreditar, né? A fé move montanhas, viu? Eu falo porque tudo que a gente pensa, a gente cria, né? Então, não desista, não desista. Vale a pena. Ai, muito bom. Obrigada mais uma Obrigada a vez. você. Muito obrigada. Foi um prazer, viu? Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.